Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, muito bacana. O nosso convidado, ele já pôde participar dos dois lados da mesa, né? Tanto de comprador de frete quanto do vendedor de frete. A gente sempre fala e tenta passar que esse conteúdo, esse conhecimento, esse cenário, esse mundo de logística, ele é viciante. E hoje a gente trouxe uma pessoa que já está nesse segmento, 14 anos de um lado da mesa e 7 anos do outro lado da mesa. Eu falei, é isso mesmo, né, Christian? Isso. Na verdade, 14 anos na área comercial, 7 anos trabalhando com logística. Acho que tem bastante coisa para a gente falar, porque muita gente fala aqui no nosso podcast a respeito de bastante conteúdo técnico até, né? A gente já tem episódio aí falando a respeito do alfabeto da logística, o que é emergencialidade, o que é os prazos, né, os meios e tudo mais. E hoje contigo a gente tenta explorar um mundo muito mais relacionado a de fato a dor quando o transporte acontece, quando ele é necessário. Tu já, nos bastidores aqui a gente falando, tu já pôde participar de relações onde tu teve que organizar uma logística convencional, digamos assim. Convencional para nós é o quê? Aquela cara fracionada, normal, que tu tem um prazo de entrega tranquilo, não é personalizado a ponto da emergencialidade. Mas também houveram casos quais tu precisou resolver, desvendar um mistério relacionado a como atravessar o Brasil em, sei lá, 24, 12 horas também. Então é muito legal esse episódio, seja muito bem-vindo. E vamos lá, né? Primeiro, para a gente começar, mestre, explica um pouco mais, eu acho, para o pessoal te conhecer, quem é o Christian, fora do teu currículo, né? Quem que é ele, o que que tu faz, um pouquinho dessa tua trajetória toda, né? Como é que tu iniciou, onde é que tu tá agora? Bom, vamos lá. Eu sou de Porto Alegre, na verdade, Gravataí, ladinho de Porto Alegre ali, região metropolitana. Trabalho 14 anos na área comercial. Caí de paraquedas na logística, né? Como estava te falando ali, acabou que eu fui trabalhar numa distribuidora de insumos para cerveja, para vender insumos para cervejarias. Encontrei uma dor que os vendedores acabavam perdendo mais tempo cotando transportadoras do que vendendo. E numa tentativa de organizar isso, acabei chamando as transportadoras para conversar, montando tabelas que até então não tinham, e qualificando aqueles transportadores para oferecer a melhor opção para o cliente. Isso 2019. 2016. Aí foi um pouquinho antes ainda. Então, o que acontece? Dentro disso, eu comecei a me envolver muito nessa área de logística, porque até quando eventualmente dava algum problema lá na ponta, o cliente não ligava mais para a transportadora. Ele ligava para mim, porque eu tinha oferecido aquela transportadora para ele, e com isso eu tinha que resolver o problema dele. E daí eu acabava fazendo esse intermédio entre o cliente e a transportadora. Daí gostei, comecei a gostar dessa dor de cabeça, né, essa cachaça, e acabei pensando, por que não unir esses 15 anos de área comercial que eu tenho para vender frete. Entendo que é uma área gostosa de trabalhar, uma área bacana, vou buscar uma oportunidade em uma transportadora. Daí fui bater na porta das transportadoras, ver se alguém tinha um espaço para mim. E hoje tu tem uma consultoria, né? Isso, né? Tu ajuda outras empresas a resolverem seus problemas logísticos. Isso. Essa experiência dos dois lados até foi uma coisa que me ajudou bastante, porque quando eu fui bater na porta das transportadoras, eu encontrei bastante dificuldade para entrar. As transportadoras, eu noto que elas são muito engessadas em relação a isso. Normalmente quem está nesse vício de trabalhar com logística não quer sair, mas pessoas novas, elas têm muita dificuldade de serem recebidas pelas transportadoras, principalmente na venda do frete. Então, Tem muito conteúdo, né? É muito técnico, a linguagem, conhecimento, até a pessoa engatar, né? E eu acredito que muitas vezes até um certo preconceito. Porque eu acabei, a primeira que me abriu as portas não era um transporte de carga convencional, que foi a Viopex, ela é o departamento de cargas da Ouro e Prata. Então, até por não ter tanto preconceito, assim, me abriu as portas e acabou dando super certo, porque eu entendia a dor que o cliente tinha do outro lado, eu sabia o que o cliente precisava, qual o problema eu tinha que resolver para o cliente comprar comigo,
e até aquela conversa. Pô, já passei por esse problema, já passei por esse... Então tu acaba te identificando, tu acaba criando um relacionamento com o cliente. Muito legal, cara. E nessa transição, onde tu iniciou como distribuidor, tinha um problema para resolver e tu deu o teu jeito ali. Foi fácil? Não. Na verdade, quando eu me deparei com a logística, uma coisa me chamou muita atenção. A falta de clareza nas relações com as transportadoras. Então, o transportador, ele não vende o frete como um relacionamento. Ele parece muitas vezes que está vendendo uma televisão. Ó, tu quer essa televisão é 1.000, eu te faço por 900, compra essa televisão, não vou te ver de novo. Não. Então, muitas vezes acabavam mentindo prazos e acabavam gerando um problema para mim. Porque, como eu vendia, praticamente fazia uma venda casada, podemos dizer assim, eu vendia o insumo para o meu cliente e Frete. junto com o insumo, o frete fazia parte do negócio. Então, quando eu vendia um prazo para ele de 3 dias, 4 dias e a transportadora me mentia, esse prazo não cumpria, acabava que o cliente não enxergava que a transportadora estava mentindo para ele. Era o contigo. Christian que deu o prazo errado e criou um problema na linha de produção dele. Então, muito voltado por Complexo isso. demais, né, cara? Eu tenho duas batalhas que eu enfrento, tá? Olha só, no último episódio, na verdade, que a gente lançou, com o Carlos Menchik, não sei se conhece, referência Brasil, né, referente à logística. Eu abordei um tema relacionado cara, na minha opinião, tem pouquíssimas pessoas escolhem trabalhar com logística. Normalmente tu cai na logística, né? Ou é porque tu trabalha, sei lá, no armazém, no estoque, né? E daí tu tá envolvido e cai lá no frete. Quando eu falo logística, é muito atrelado a frete, né? Ou tu é de compras, que tu compra frete, aí depois tu gosta disso e tu vira especialista em transporte. Tem diversos canais de entrada aí, né? Mas normalmente é muito complexo, difícil de pessoas pensarem assim, sair da escola, quero trabalhar na transportadora. É muito difícil isso acontecer, cara. E olha o que tu comenta, tanto do preconceito, porque uma frase que tu disse que faz muito sentido o vendedor de frete, ele fica muito mais preocupado em trazer argumento do que estudar logística. Justamente. Muito mais preocupado em trazer argumentos bons para, de fato, converter aquela venda do que entender a real necessidade do cliente, entender aquele problema, né? Então isso é bem complexo, cara. E por outro lado, falta conhecimento, falta conteúdo, falta a gente se expor mais, eu posso falar assim, né? Eu acho que ao longo do tempo a gente vê case aí, Mercado Livre, Amazon, né? São os grandes cases aí do Brasil. Muito o Mercado Livre puxou e desvendou esse mistério primeiro. Em relação a que a logística, ela faz todo sentido a partir do momento que ela é estratégica, né? A partir do momento que tu consegue colocar ela como um ponto, uma vantagem competitiva ali, na verdade, com o teu produto junto, né? Porque daí a batalha que eu trago, e há bastante tempo eu bato nesse ponto, relacionado a tu entende que nesse momento onde tu vendia o teu produto mais o frete, tu não trabalhava o frete como vantagem competitiva, Sim, justamente. tu só comprava o frete porque era necessário transportar aquela carga lá. Mas normalmente a mentalidade brasileira está atrelada a preço. Vamos lá, é isso que acontece. Mas muito pouco visto relacionado a quem que é a transportadora, qual que é a recorrência de problema que ela me causa, qual que é o real SLA que ela me gera, quanto CT complementar ela tem me entregado depois de eu ter já combinado um frete com o meu cliente lá. Então, a partir do momento que o mundo brasileiro, né, esse nosso povo, começar a colocar a logística na composição de custo de um determinado produto para vender de fato aquilo com vantagem, eu acho que vai virar a chave, cara. Tu sabe que eu vi 2 cenários, assim, eu participei muito dessa mudança. Quando eu entrei, a grande maioria das empresas, principalmente as nacionais, o que acontecia? Elas tinham muito essa visão, não tinha uma profissionalização do setor de logística do embarcador. Então era o vendedor que cotava o frete, daqui a pouco tinha um estagiário lá para cotar frete, acompanhamento de performance de entrega do transportador, Indicador, OKR, por parte da empresa não existia. Então o que aconteceu? Eu vi que isso começou a se gerar essa mudança. No entanto, eu vejo que isso acabou perdendo um pouquinho o foco. Em vez das empresas trabalharem os indicadores, KPIs, tudo mais, eles acabaram focando muito no preço. Então,
Por exemplo, tu pega um grande embarcador, o cara tem todo dia 10, 15 transportadoras batendo na porta dele. Então ele não busca organizar podemos dizer, o melhor preço, o melhor prazo, melhor qualidade. Não, vou pelo preço. Aí se esse aqui não me atender, eu pego um ali na fila do portão e trago um para dentro de casa. Então eu vejo que isso acabou se perdendo um pouco. Porque eu mesmo, quando eu contratava transportadoras, o que eu buscava fazer? Ver a melhor custo-benefício. Então, às vezes era o que tinha o melhor prazo, mas a grande maioria das vezes não era o que tinha o melhor preço. Por quê? A dor de cabeça que isso pode te gerar a curto e médio prazo não compensa. Então, a melhor coisa da transportadora é quando tu não precisa ouvir falar nela. Então, para mim, que fazia o intermédio da transportadora com o cliente, eu não queria ouvir falar na transportadora. Se eu não ouvia falar na transportadora, era porque foi tudo seguindo tudo ok, fluxo contratado, seguiu. né? Então, quando me ligava, a transportadora não entregou. Isso era um problema para mim. Então eu preferia muitas vezes pagar um frete um pouco mais caro numa transportadora que tinha uma performance de entrega alta e me dava pouca dor de cabeça, do que buscar o frete mais barato, que acabava gerando até um prejuízo. Muitas vezes o cliente não culpava a transportadora pela falha. Tu acabava perdendo o cliente, porque o cliente ficava bravo contigo. Só que, cara, e aí tu trouxe outro ponto legal da gente conversar, que, cara, muitas vezes, se a gente fazer de fato uma comparação crua, vamos dizer assim, né, fria, em relação a, no momento de cotação inicial, tu comparar 10 transportadoras, e a gente for pelo custo, vai ter uma que vai entregar o 24, 48, 72, vai ter cada um prazo personalizado ali, só que com preços completamente diferentes, né? A gente coloca tudo na mesa e muitas vezes a gente vai querer um equilíbrio. A gente vai querer o menor prazo com o menor preço. Pronto, Sim. é isso que a logística busca. Porém, tem uma transportadora que ela tem o mesmo prazo com, às vezes, 5% a mais de, sei lá, um frete de 1.000 tá 1.100, um exemplo, né? De 1.000 para 1.100. Só que ela, de fato, ia cumprir. Ela ia cumprir o prazo prometido, ela fez uma cotação assertiva, ela te fez as perguntas necessárias para compor, né, o quebra-cabeça correto e adequado, para não haver problema nenhum. Ela entendeu aquela rota, ela entendeu a tua particularidade de entrega, se é interior, se não é, de coleta, se precisa de ajudante, não precisa. Ela entendeu tudo, por R$ 100 a mais. Já aquela que a gente buscou inicialmente, por justamente buscar por custo, vai te gerar uma dor de cabeça em relação a, pode ser que, muitas vezes, o preço não é tudo. Pode ser que ela não calculou certo, pode ser que ela... tem muita transportadora ainda no Brasil que transporta, não, que utiliza de uma ferramenta que vou estufar o container antes de embarcar, né? Antes de sair. Eu vou primeiro lotar todo aquele caminhão para daí, de fato, colocar ele em linha. É um problema para diversos clientes, ninguém sabe disso. Em relação a, mas e toda aquela que já está embarcada, que está lá esperando e o prazo está correndo. Então tem muito conhecimento que a gente tenta ao máximo possível passar para o nosso cliente muito no intuito de educação, no intuito se tu souber perguntar, tu vai ter a resposta correta e preço muitas vezes não é isso, né? Eu vejo muito. Isso tem que ser baseado na confiança, porque se constrói com o tempo. Eu posso trazer dois exemplos. Eu tinha uma transportadora que me atendia em Minas. O prazo dela, Porto Alegre e Minas Gerais, era em torno de 4 dias, ok? Comecei a trabalhar com eles, atrasava a mercadoria. Atrasava a mercadoria, ligava e falava, por que atrasou? Não, a gente está na alta demanda agora, e devido à alta demanda, as entregas estão atrasando. Então tá, ok, né? Felizmente atrasou, ok. Beleza? Atrasou de novo. Tá, e o que aconteceu agora? 3 meses depois. É que a gente está na baixa demanda. A gente está na baixa demanda, então a gente está cortando algumas linhas. Então por que, em vez de tu botar o teu prazo de 4 dias, tu não coloca 6? Existe um pouco de maldade aí nisso. Outros indicadores que eu vejo que muitas vezes acabam sendo maquiados. Por exemplo, o prazo é de 8 dias, mas o meu concorrente está fazendo em 6. Eu vou colocar 6. Se atrasar só 2 dias, o cliente fora do jogo. não vai dar bola. Então, isso tu só vai descobrir depois que tu cria um relacionamento com a tua transportadora. Antes tu não consegue descobrir no jogo, na conversa, o que eu acabo me baseando muito e acabava me baseando para escolher transportadora e acabo hoje usando isso nos meus treinamentos. Não vai de cara tentando vender. Tenta primeiro entender qual é a demanda, entender qual é a operação do cliente, para ver se a tua transportadora atende a demanda dele,
para depois poder dizer se tu consegue ou não atender e possivelmente oferecer uma solução. Os clientes que eu tive mais fiéis foi, por acaso, aqueles que eu disse não. Eu tinha uma operação muito boa para o Centro-Oeste e para o Norte do Brasil, que eu tinha clientes que fidelizavam, um volume muito bom, e às vezes eles tinham uma dor para o Nordeste. Daí ele dizia, ó, Christian, tu me atende tão bem no Centro-Oeste, por que tu não pega uma carga minha aqui do Nordeste? Eu, cara, não vai dar. Não, o meu Nordeste não é bom. Eu tô atrasando. Cara, infelizmente tinha que abrir o jogo. E ele, não, tá, beleza. Quando o teu Nordeste estiver bom, tu me chama que ele é teu. E aí tu cria relacionamento. E é o tipo de cliente que muitas vezes pro vendedor, o vendedor que consegue criar esse tipo de relacionamento com o cliente, eu digo de sinceridade, de transparência, não de, vamos tomar um café, fazer um churrasco. Porque o cliente, ele quer que não adianta tu comer um churrasco com ele hoje e amanhã tu tá dando dor de cabeça para ele. Ele vai te largar. Então, esse tipo de maturidade na relação é o cara que quando ele sai daquela empresa e vai para outra empresa, ele leva a tua transportadora. E da mesma forma, se tu sair da transportadora que tu tá hoje, ele vai acabar te levando para a empresa porque ele confia em ti e transparência é tudo nesse tipo de relacionamento. É verdade, cara. A gente tem um dos princípios compartilhados que a gente chama da Connexlog, é a verdade sempre, cedo e rápido. Na verdade, por que a gente fala dessa maneira? Porque, ainda mais com a emergencialidade, ainda mais trabalhando com carga expressa, primeiro que o cliente só nos contratou nesse caso porque ele precisa. Parte daí, né? Só que caso aconteça, de exemplo, né, vamos lá, um fator que pode acontecer, no transporte muita gente lida com previsão de entrega e não com entrega, né? E por que muitas vezes acontece isso? Porque por mais que a gente seja especialista em transporte emergencial, existem casos quais fogem da nossa mão. O que é um caso? Exemplo. Normalmente, agora, a gente está na época, no ano, que muda a tabela de fármaco no Brasil. Não sei se tem essa familiaridade. Yeah. Muda a tabela fármaco. O que acontece? O número um, cliente que tem mais potencial, né, o maior ICP de transportadoras aéreas é a farmácia, porque realmente tem um fluxo de demanda muito forte, né? Só que o que acontece? Como vira a tabela de imposto, né, tabela, enfim, de precificação, esse é o mês que a gente está hoje, de maior fluxo de carga. E o que a companhia aérea tem? Existe uma questão de prioridade, né? Primeiro de tudo, a gente está falando de farmácia, de medicamentos, né? Depois a gente está falando de alimentos e perecíveis. Depois apenas começa, enfim, fora esquife, fora outros fatores, né? Mas de carga, de fato, falando, depois que foi toda a carga de farmácia, depois que foi toda a carga perecível, inicia o que eu posso contratar. Só que às vezes, nos períodos como a gente está agora, por exemplo, lota o avião. Para carga, para malhas, por exemplo, para RBR, para BVB, para Rio Branco, Acre, né? Que são malhas restritas. E simplesmente a companhia fala, não vai ter, lotou o avião, não tem como carregar a tua carga. E a gente fica de mão atada ali com o cliente, logicamente a gente busca outra companhia, a gente busca manejar essa carga, só que são coisas que fogem realmente do nosso controle. Só que por que eu trago esse gancho referente ao nosso princípio? Porque se eu falar antes para o cliente, mais rápido possível, porventura eu consiga coletar outro material igual lá no fornecedor dele, com outra companhia, e entregar antes do que aquela logística que a gente havia programado, né? Então essa relação e confiança que tu fala faz todo sentido, porque a gente está muito acostumado, na verdade, com a falha no Brasil. E aí, quando tu acha alguém que tu confia que dá certo, tu te abraça, né, e vai embora, né? Então, isso aqui é a questão. Tu sabe repetir um exemplo, porque até na questão do frete emergencial, ele muitas vezes acaba sendo uma solução para o frete de rotina, o frete rodoviário normal. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tiver um problema, o quanto antes eu avisar o meu cliente, antes ele vai conseguir te acionar e vai conseguir resolver o problema dele. Eu trago mais um exemplo da própria Velpex, uma coisa que eu fazia muito com os meus clientes. Por exemplo, extraviei uma mercadoria. A mercadoria não chegou no destino, os prazos, o Ford da Velpex aqui no Rio Grande do Sul acabava sendo muito Porto Alegre interior, então entregas praticamente todas em menos de 24 horas. Ok, funcionava muito bem. Porém, erros aconteciam. Então era como a mercadoria não chegou lá no destino, na base de destino, o que eu já fazia de bate-pronto? Ligava para o cliente. Cara, tu tem essa mercadoria no teu estoque? Tenho. Então tá, tô indo aí coletar esse material, vou entregar no destino, a hora que eu achar a tua mercadoria aqui no meu depósito, eu te devolvo ela. Se não, beleza, se não achar, indeniza, faz todo o processo. Mas,
Normalmente achava, devolvia, só que era mais rápido eu pegar essa mercadoria no cliente, entregar no destino e resolver o problema dele, do que eu ficar rodando nos meus depósitos procurando mercadoria. Então funcionava muito bem. Então gera uma confiança e tanto que hoje eles mesmos têm clientes há anos trabalhando com eles e são sempre os mesmos e a concorrência não consegue entrar. Porque entra, voltando na questão do frete, o cliente que não está preocupado em saber desse relacionamento, me chama muita atenção o próprio vendedor de frete, o perfil do vendedor de frete. Ele liga, daí quando o cara dá uma atenção para ele e fornece a volumetria, ele pega aquela volumetria, olha, precifica e pronto. Acabou aí a negociação. O cara não está preocupado, quem que atende ele hoje, como é que a transportadora que está atendendo ele hoje faz a logística. Se eu trouxer todo esse volume para mim, eu vou conseguir atender. O pessoal não está... Existe essa falta de conexão do vendedor com a operação. Inclusive, tu me falou da questão do pessoal aí que não nasce e decide, vou ser logístico, né? Acaba caindo de paraquedas. Os melhores vendedores que eu vi são justamente aqueles que vieram na operação. Que contratavam frete. Não só contratavam, mas que trabalharam na transportadora, entendi. Sim. num back-office, num rastreamento, porque eu tinha, na própria Eucatura ali, eu tinha uma vendedora, ela era excelente, ela foi muitos anos back-office, trabalhava ali fazendo rastreamento, acompanhamento de mercadoria, e quando ela foi para venda, ela foi muito bem sucedida, porque ela já sabia quais eram as rotas, quais eram os itinerários, a mercadoria atrasou um dia por causa disso e disso, mas amanhã vai entregar. Então, ela conseguia dar todo esse mapeamento para o cliente. E daí quando... Entendia do produto. Entendia. Não só vendia algo que leu num livro, né? Deu no formulário ali, porque a própria empresa, eu vejo muita falha da gestão. Porque quando a gestão, ela vai vender a própria transportadora para os vendedores, acaba que ela pinta o melhor cenário. Então, porque a empresa funciona assim, assado, todo o país Alice no País das Maravilhas. Então, tudo é perfeito, tudo funciona. Quando tu vai para o dia a dia, tudo vê que não é bem assim. A própria Ione, ela acabou desenvolvendo muito, ela vendia bem, ela conseguia ter um ótimo relacionamento com os clientes, mas ela tinha muito medo do que falar para o cliente. Porque eu não posso falar que a mercadoria está extraviada, eu não posso falar que a mercadoria está trancada num posto fiscal. A hora que eu dei essa liberdade para ela jogar limpo com o cliente, a guria acabou deslanchando de vez. Claro. Porque tu fica naquela... muito mais fácil, vou te falar, né? Nesses 10 anos de experiência, eu comecei na Austrália, na verdade, batendo caixa, né, jogando caixa para cá e para lá, o caminhão chegava, a gente tirava o stretch, pegava, se fosse ímpar, jogava numa esteira, se fosse par, o número da nota jogava para outra esteira. Depois cheguei no Brasil, comecei a trabalhar numa transportadora também, aí depois vim para a Conexlog, né. Nessa jornada, muita coisa aconteceu já, na verdade, muitos cenários a gente já viu acontecer, cenário bom, cenário ruim, mas é muito mais fácil, parece mais natural das pessoas simplesmente querer esconder um erro, esconder uma falha, não comunicar, não compartilhar, e às vezes não é nem com o cliente, é com a própria gestão. Eu não sei resolver algo, fiz, sei lá, precifiquei errado, não vi que estava em centímetro, calculei em metro, ou ao contrário, sabe, sei lá, tem 1 milhão de questões. E por não querer errar, assumir meu erro, eu não falei nem para minha gestão e nem para o cliente. Quando estoura esse problema, não tem mais nada que se possa ser feito. A carga já está extraviada, o cliente não tem mais, já passou 5 dias muitas vezes numa carga convencional, e não tem o que acontecer. Então a gente tenta trazer muito para os nossos colaboradores essa questão que, primeiro, é lógico que a gente conseguiu construir uma metodologia onde a gente consegue ver, através dos indicadores, todas as cargas em qualquer momento, caso haja alguma probabilidade de falha, a gente já consegue fazer essa antecipação. Porém, erro humano acontece, um diferencial com a Nexlog é muito esse, a gente tenta humanizar muito a operação. Se qualquer pessoa pegar o telefone e ligar para nós, é um humano ainda que atende, né? Esse é o ponto muito importante. Muito bom. Mas de tentar compartilhar o mais cedo possível por essa questão de conscientização do dano que a gente está causando. Porque, primeiro,
A empresa só existe porque alguém precisa transportar algo, alguém tem um problema que precisa resolver. Não adianta tu causar mais um problema lá nas costas do cliente, né? Então tem muito essa cultura. E aí uma dúvida, meu amigo, nesse ainda quesito, né? Hoje é muito tempo como comercial, agora como logística, mas o que tu ainda vê, como é que posso, deixa eu compor a pergunta. Tu acredita que a gente está falando de bastante coisa em relação a que o mercado está meio que poluído, vamos dizer assim, certo? Está bastante poluído. Tem bastante inverdades sendo ditas, né? Tem bastante poluição acontecendo, né, de informação. Tu tem visto uma crescente, uma melhora ao longo dos anos? Ou tu tem visto que agora com a automação isso está se perdendo, está melhorando? Qual que é a tua visão sobre isso? Bom, eu entendo que ela tem piorado. Tem piorado bastante. Vamos falar até dos próprios chatbots, né? Que hoje virou uma febre as transportadoras colocarem chatbots para atender os clientes. Inclusive, nas consultorias, acabei participando de 2 implantações. E uma coisa que eu batia muito na tecla com o pessoal da gestão era justamente o seguinte: bota uma opção para o cliente falar com o atendente humano. Uhum. Por quê? A pessoa que quer só rastrear uma nota, quer pedir um boleto, para isso a automação funciona muito bem e resolve o problema. Porém, quando uma mercadoria está atrasada, quando uma mercadoria foi extraviada, chegou danificada no destino, muitas vezes o que acontece? O cliente ele precisa falar com o atendente para resolver o problema dele e acaba caindo num loop que a gente chama de loop infinito do chatbot, que nenhuma das opções atende ele, nenhuma opção te dá a opção de falar com o atendente, e o cliente vai começando a guardar mágoa ali, o pessoal começa a ficar E magoado. depois de meia hora vem a nota. Me avalie meu atendimento. Não, porque muitas vezes, estando do lado, atendendo clientes nas próprias transportadoras, o que acontecia? Tem vezes que o cliente ele só quer desabafar. Tu acaba, às vezes, ouvindo algumas besteiras, algumas coisas, mas o cliente ele só quer desabafar. Beleza, ele desabafou, tá resolvido. Tu vai, tá, beleza, agora que tu já desabafou, vamos conversar, vamos ver como que a gente vai resolver o teu problema. E assim não, as transportadoras, através do chatbot, elas estão blindando os atendentes, mas o cliente está acumulando essa raiva lá. Chega um ponto que ele diz, cara, não quero mais ouvir essa transportadora na minha frente. Não, eles não vão me dar mais essa dor de cabeça, vou para outra. Então, eu vejo que hoje a automatização ela tem muito para facilitar a vida do logístico, mas eu vejo que o pessoal está exagerando um pouquinho, está usando em áreas que não deveriam. Não precisava, né? E referente de fato à tecnologia, né, no sentido de automatização de processo, automação hoje a gente tem, se a gente começar a falar de linguagem de programação, a gente tem 1 milhão de coisas, né? Sim. Mas eu falo muito em relação também, atendimento está piorando. Enfim, acho que a gente até pode falar, né, Adão? Acho que quando a gente lançar esse episódio, que vai ser semana que vem, quando a gente lançar esse episódio, a gente já vai ter anunciado. A gente recebeu ontem, quarta-feira, o prêmio de empresa número 1 em atendimento no Brasil no segmento de transporte emergencial. Excelente. Número 1. Isso Parabéns, a gente está comemorando bastante, cara, porque eu falo isso com um orgulho muito grande, porque corrobora demais com o que tu tá falando. Por que a gente ganhou esse prêmio? Porque a gente não faz nada demais. A gente simplesmente dá atenção para o cliente que ele merece, que a gente tenta ao máximo possível se colocar no lado do cliente e entender, pô, se fosse eu buscando uma carga, seja pessoa física ou jurídica, se eu comprei alguma coisa no Mercado Livre e não chega aquela carga, o que vai acontecer com a minha expectativa, né? Sei lá, e aí tem cenários, sei lá, pô, minha filha vai fazer aniversário e comprei um presente para ela. Se não chegar na data, qual que é a penalidade disso? Eu trabalhei então muito leva no mundo corporativo, cara. Eu trabalhei muito com eu tinha um cliente que ele produzia medalhas e troféus. Então, se a medalha não chegasse até a data do evento, e aí? Tu não precisa mais de medalha, então tinha isso muito forte. E eu vejo também uma visão deturpada que a gente acaba tendo, é o seguinte, hoje acaba se colocando embarcador contra transportador. E não, o pessoal não entende que tem que sentar os dois juntos e os dois trabalharem juntos em prol de resolver um problema. Não fica aquela coisa, não, mas o problema é do embarcador, não, o problema é do transportador. Isso. Mas a gente fala isso como vantagem competitiva. Vamos entender essa cadeia, né? E aqui eu falo isso muitas vezes. A gente, no segmento do transporte emergencial, tem muito da questão da proteção de informação.
Tem muita questão de, não vou poder explicar como eu faço porque meu concorrente vai me copiar. Eu não consigo muitas vezes expandir o meu conhecimento em relação a esse segmento, melhorar minha transportadora, meu atendimento com meus clientes e tudo mais, meu sistema, porque eu tenho medo de que meu concorrente vai me copiar. Só que, cara, a gente está num mundo onde, primeiro que a informação está aí para quem quiser ter. A gente tem 1 milhão de inteligência artificial que facilitou demais realmente o conhecimento. Então não dá para levar essa consideração, porque a informação já está aí. A concorrência vai me copiar, ótimo. Se enquanto tu tá sendo copiado, tu tá na frente, cara, O sabe? problema é quando tu tá copiando. Então eu quero trazer esse gancho porque a gente, no nosso meio, falta muita informação. E essa falta de informação colaborada, eu posso falar assim, quem está no fim se penalizando é o nosso cliente. É ele que não está tendo acesso à informação antes, é ele que não está conseguindo buscar melhores decisões, é ele que muitas vezes não consegue comprar a coisa direito, porque nessas brigas que fica entre uma transportadora e outra, quem no fim é penalizado é o cliente, né? A gente tem uma missão muito grande, cara. Te trazendo aqui, compartilhando esse conhecimento, falando um pouco mais de descomplicar a logística. Esse é o cerne, na verdade, do objetivo do nosso podcast, é tentar passar informação relevante o suficiente para que a gente consiga conscientizar cada vez mais o público, né, os seres logísticos que tem aí no mundo, para comprar certo, comprar adequado, para que a nossa profissão ela seja cada vez mais bem vista, na verdade, não caia de paraquedas. Então tem tudo isso. E quando eu falo sobre integração, eu penso assim, tu tem visto que dentro das companhias, o setor de logística tem sido mais automatizado, tem ganhado muito mais tecnologia, tem sido prioridade de investimento cada vez mais ou não? Sim, na verdade a gente acaba tendo dois cenários. Hoje a grande maioria das transportadoras, ela acaba passando por um cenário bem difícil, né? Também não tem um dia de paz, a gente pode ver agora o aumento do diesel, né? Mas o que acontece? A gente tem grandes players do mercado que esses investem pesado em automação, guiar, e tem tido muito sucesso com isso. E tem as transportadoras menores, principalmente as pequenas e as médias, que querem, mas muitas vezes não tem condição. Ou não consegue dar uma prioridade para isso. Nós temos que automatizar um processo, ok, vamos fazendo aqui aos pouquinhos, com o carro andando, conforme a gente for conseguindo colocar, a gente vai vendo o que vai fazendo. Esse é a realidade das pequenas e das médias. Dificilmente uma transportadora pequena, uma média, não. Vamos parar, vamos automatizar esse processo, vamos ver o que a gente pode automatizar primeiro, o que vai melhorar. Diferente das grandes, né? As grandes têm... Não é só fazer investimento, né? Tem dinheiro para isso. Mas tu não vê que muitas vezes a gente tem jogado com a regra muito para baixo? Em relação ao que eu quero te falar isso? É responsabilidade de quem já passou pelo processo, na minha opinião sincera isso, né? É responsabilidade de quem já passou pelo processo poder ajudar quem está lá atrás. No sentido de, não custa nada para mim eu simplesmente estar criando um podcast Descomplicando a Logística, falar para todo mundo que é pequeno e já viveu ou está vivendo as dores que a gente viveu, de poder ajudar. Por quê? Se a gente conseguir elevar a régua, o nível da qualidade de transporte brasileiro e dar acesso a quem não tem condição ainda, tentar ao menos facilitar, tá todo mundo crescendo. Tu sabe que isso é uma coisa que me chamou a atenção. Quando eu estava na logística, eu achava, de certa modo, apesar da concorrência, eu achava que, de certo modo, as transportadoras eram unidas e pró um objetivo comum. Daí agora, fazendo consultorias, começou a crescer muito o mercado e eu estou prestando algumas consultorias não só para transportadoras, empresas de outros ramos, outras áreas, e a ficha caiu. Como o pessoal da logística é desunido. É isso aí. Não, se o fulaninho estivesse quebrando ali, não, deixa ele se quebrar, o problema é dele, eu tô aqui, até se ele quebrar é melhor para mim, que eu vou ter mais mercado. Então, enquanto outras empresas, o pessoal se une, faz muitos eventos, cooperativa, vamos sentar, vamos conversar, eu tenho esse problema, tu também tem, vamos sentar junto, vamos resolver esse problema. As transportadoras têm muita dificuldade de fazer isso. Então, vejo que o mercado está mudando um pouco, vejo que até a questão da ConnexLog e o próprio podcast contribui muito para isso, porque tu está despejando informação no mercado. Também vai do outro lado saber avaliar essa informação, que é um outro problema que a logística acaba tendo, que o pessoal falou, eu tenho medo de me copiar. Mas tem gente que começa a copiar sem avaliar. Então, o que funciona, a receita que funciona para a tua operação, alguma coisa eu posso aproveitar numa operação convencional de carga, outras coisas não.
Da mesma forma, coisas que eu faço, o meu concorrente pode copiar, tem coisas que não vão servir para ele. Não vai, e o estratégico não é o tático, né? Por mais que vaze, vamos lá, vazou um planejamento que a gente tinha durante anos, fazendo e bolando, e vazou. Cara, deixa que vaze. Deixa que vaze no sentido de até essa pessoa interpretar essa informação para organizar um plano tático e entender a estratégia, pô, nós já estamos em outra estratégia, entendeu? Então, deixa acontecer, mas realmente, pô, foi muito desunido, cara. Não é muito desunido e normalmente isso vai acontecer porque quem está aí primeiro acaba sendo copiado, né? Todo mundo acaba vindo atrás. Então, o que a gente vê muito nisso? Hoje, até com o próprio aumento dos custos, a colaboração facilitaria e aliviaria o custo de muitas transportadoras. Mas o pessoal não tem essa visão. Até como eu trabalhei bastante tempo com a terceirização de unidades produtivas, eu consigo ver que hoje a gente tem muito espaço para colaboração. Tem gente mandando carreta vazia daqui para São Paulo, em vez de dividir com o coleguinha, vamos conversar, vamos fazer junto, te vendo um espaço dentro da minha carreta. Vejo que isso agora está começando, mas está engatinhando ainda. Essa ia ser até uma pergunta, né? Porque tu tem bastante experiência com isso, né? Com expansão com filiais, com terceirização e tudo mais, né? Tu vê que esse é um caminho, porque muito pensamos nós também com a Nextwork, né? A gente hoje, como eu estava te comentando antes, Caxias do Sul, São Paulo, Recife e Fortaleza, né? Muito pensamos em relação à jogada tributária, muito pensamos em relação... a partir do momento que tu começa a ter bastante frota, o jogo vira até outro, né? E tu começa a ter oportunidades aí no mercado de giro, inclusive de caixa, financiamento e tudo mais, quais antes tu até não tinha. Então é até oportunidade de negócio. Mas tu vê que isso ainda tem sido uma vantagem competitiva para transportadoras expandir mercado com filiais? Ou tu acha mais relevante, pela tua experiência, a questão da terceirização? Como é que tá esse cenário? Eu vejo que é aí onde as transportadoras erram. Porque antes da pandemia, o foco era ter sede própria, unidade própria. Todas as transportadoras queriam ter unidade própria. Depois da pandemia, quando parou tudo e as transportadoras ficaram com grandes unidades, com custos fixos altos, paradas, sem gerar receita, todo mundo foi desesperado para a terceirização. E às vezes não é o caminho. Normalmente, cada transportadora exige uma avaliação personalizada de como terceirizar. Eu sempre trabalhei muito dentro do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com terceirização e entendo que a gente pode... Depende muito, por exemplo, se eu pegar uma fronteira do Rio Grande do Sul, a fronteira do Rio Grande do Sul hoje eles produzem muito pouco. Então, é uma região que ainda compra muitas mercadorias, recebe muita mercadoria, tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo, mas expede muito pouco frete. Então, tu botar um caminhão, ficar fazendo esse itinerário, indo com carga e voltando vazio, não faz sentido. Então, vale a pena tu terceirizar tanto a ponta, quanto até, às vezes, conseguir uma parceria para a transferência. Diferente de tu pegar um grande polo como Caxias, ou podemos dizer Passo Fundo, Erechim, ali já é mais interessante tu ter uma unidade própria ou um parceiro exclusivo, porque ali funciona muito bem. Ali tu tem carga chegando, tu tem carga saindo, então tu tem que montar cada operação personalizada. Podemos usar o exemplo, a gente tem que usar o exemplo de quem está ganhando, né? A própria Rodonaves. A Rodonaves hoje é uma das maiores transportadoras do país e eles têm uma política mista. É muito bem avaliado. Ó, aqui vale a pena abrir um parceiro muito multimaneiras. Ele vai me atender e vai atender outras transportadoras, às vezes até mesmo concorrentes. Aqui eu vou ter uma unidade própria e aqui eu vou ter uma unidade terceira, mas um parceiro exclusivo meu. Então tu tem que mesclar muito bem. Se tu, não só no planejamento estratégico, na hora de abrir, se tu não avaliar isso, quanto na gestão, que muitas vezes o parceiro A tu não pode ter um modelo de gestão igual ao parceiro B, tu vai acabar se frustrando com a terceirização. E dentro do lado da transportadora, quem que na tua visão é a pessoa que tem que olhar para isso? Nisso eu vejo assim... É frota, é gestão, é operação, quem que é a pessoa certa para cuidar disso? Eu vejo que hoje as empresas acabam pecando muito nisso, por não ter alguém especialista nisso. Ter alguém focado nisso que una as duas partes.
Por exemplo, eu trabalhei muito com terceirizações, onde o parceiro fazia tanto a minha parte operacional quanto a minha parte comercial. Ele tinha uma equipe de venda vendendo para mim. Então eu acabo tendo que gerir isso da mesma forma que eu geria um vendedor próprio, uma equipe própria, com números, com dados, com informação, e eu tenho que alimentar isso, porque normalmente o parceiro que está lá na ponta, dono de pequenas transportadoras que acabam fazendo a última milha, eles são mais operacionais, são mais executores. Grupo de WhatsApp, chegou uma coleta, tô indo. Tem pouco tempo para planejar, então eu preciso abastecer ele com esses dados. Eu teve um caso, por exemplo, um parceiro meu, ele acabava carregando as carretas para fazer a transferência e tudo mais. Ok, sempre acompanhando, pouca avaria. Determinado dia começou a aparecer muita avaria nesse parceiro. O Christian, que está lá com a planilha na mão, né, conseguiu identificar rápido isso. Sentei para conversar com o parceiro. Daí o parceiro, olha só, aumentou muito o número de avaria. Não, não aumentou não, aumentou. Aumentou, tinha tantas, passou para tantas, e foi a partir do dia tal. Dele, a partir do dia tal? O dia tal foi o dia que eu troquei a empresa dos chapas. Então a gente conseguiu identificar. Se eu ficasse só na informação, sem um dado, sem informação, passar para ele e dizer, esse mês piorou o teu serviço. Não piorou. Assim, não dá nada. Então tu tem que mostrar dados da mesma forma da venda, tu tem que dar suporte. E eu entendo que é mais vantajoso para a transportadora ter alguém especializado nisso do que tu ficar com um coordenador operacional e um comercial rodando todo mundo. Então o parceiro daqui a pouco recebe visita hoje do coordenador operacional para falar da operação. Daqui a 2 semanas ele recebe o coordenador comercial para falar da área comercial. E muitas vezes, como eu falei, ele é o cara executor. O momento que ele está numa reunião contigo, está debatendo números contigo, ele acaba não estando na rua vendendo, não tá atendendo uma coleta, que é um ponto forte que a gente acaba tendo aqui no Rio Grande do Sul. As cidades são menores, interior. O próprio parceiro, muitas vezes, ele cresceu junto com o cara que contrata frete na grande indústria da cidade. Então, cria um relacionamento e a gente precisa que esse cara esteja na rua vendendo. Claro. E aí, agora uma pergunta polêmica. Na tua visão, essa nova metodologia que o Mercado Livre, a Amazon, o Shopee tem estipulado para a Last Mile, ajuda a vida da transportadora ou atrapalha? Cara, eu vejo que são 2 cenários. Até a gente poderia partir do princípio que a própria venda, o próprio transporte, para um CNPJ, ele é um mundo totalmente do que tu vender e entregar para CPF. Então eu vejo que esse modelo do Mercado Livre e da Amazon, eles acabam funcionando muito bem para entrega para pessoas físicas. Tanto que eles estão sendo muito bem sucedidos com isso, mas se tu for implantar isso numa transportadora convencional, que entrega para uma outra empresa, acaba não dando tão certo. Mas eu levo para 2 caminhos essa pergunta, tá? Primeiro, na reforma tributária, é um assunto bem polêmico também. Sim. Primeiro por um lado, segundo por outro lado que a gente tem visto, cara, um movimento, a gente chama quase uma escravização do pessoal que está fazendo last mile, né? Quando eu falo isso com dor no coração, é porque o mercado paga R$5 uma entrega. O mercado que eu falo, esse cenário de last mile, né? Uma pessoa física, que ela tem um carro, que está em casa, que ela, enfim, não está de saco cheio com o trabalho dela, ela vai lá, compra um carrinho, se cadastra para fazer a entrega, né? Ela ganha, cara, muitas vezes, no dia, fazendo, sei lá, 50 entregas, ela vai ganhar R$150, R$100 a diária, né? Enquanto muitas vezes, para nós, pessoas jurídicas, né, que tem que entregar para um CNPJ, uma entrega muitas vezes vai custar, sei lá, R$500, se for uma indústria no interior, né, que é complexo, com taxa de dificuldade de acesso, taxa, um monte de coisa. Por isso que eu te falo, tu acha que a gente está chegando mais próximo em relação a equilibrar a pessoa física da jurídica em relação à qualidade da entrega, ou está se distanciando cada vez mais? Está se distanciando cada vez mais com isso. E eu vejo que acaba acontecendo muito no próprio Mercado Livre, por exemplo, nessa entrega last mile, que a pessoa muitas vezes ela não se dá conta, ela está ganhando o dinheirinho dela, ela não sabe calcular o custo que ela está tendo para entregar aquela mercadoria na ponta, e às vezes ela está empatando e não se dá conta. Sabe.
Daí Tá movimentando um dinheirinho ali no dia. vai se dar conta quando o carro quebra, quando precisa fazer uma manutenção no carro e acaba desistindo e volta para daqui a pouco, às vezes, um emprego formal, um emprego convencional. Só que essa divulgação, essa informação acaba não circulando tanto, então sempre tem gente para abastecer esse sistema. Da mesma forma que o pessoal vai ali, às vezes transporta 2, 3 meses até se dar conta que aquilo ali acaba não gerando uma receita para te sustentar uma família daqui a pouco e sair fora, tem sempre gente entrando. Então acaba esse cenário se realimentando e segue sempre. Por outro lado, já a entrega para CNPJ, cada vez mais eles estão avaliando o relacionamento. Então, por exemplo, tu tem uma empresa, tu recebe carga todo dia daquela transportadora. Pô, todo dia o mesmo motorista que vai ali te entregar, tu acaba criando um relacionamento com o motorista. Nós tínhamos particularidade de portaria, entender, né? É tudo diferente. Cansei. Muitas vezes o motorista já sabe a rota, já sabe desviar de algum engarrafamento. Então a operação acaba fluindo melhor. Eu sempre fui muito favorável na operação de ter motoristas fixos em rotas fixas. Então, cara, funciona muito bem. Tanto que eu tinha problema quando a pessoa saía de férias, eu precisava substituir, certo que aquela rota ia atrasar, era certo que ia atrasar. Então, eu sempre sou a favor disso, então entendo que cada vez mais vai acabar se distanciando o cenário do last mile, entrega para pessoa física, pacotinho pequeno, da entrega para o CNPJ. E aí trazendo só um tema muito superficialmente, mas é algo que me preocupa muito, né? Em relação à reforma tributária, quanto ao reaproveitamento de imposto, né? Que agora vai ter toda a jogada em relação à compra e venda. Se as pessoas estiverem no mesmo segmento de tributação, basicamente tu vai ter reaproveitamento de imposto, né? Essa informação, as pessoas que estão correndo atrás dessa informação agora para se adequar, para jogar sistema, né, para fazer a questão toda correta, está tendo tempo suficiente de programar o mercado ao seu favor. Não a seu favor, mas da forma como vai acontecer. Jogar o jogo com a regra de tudo na mão. Isso. Então o jogo vai mudar, tem que saber quais serão as regras, porque esse que é o meu medo. É por isso que eu trouxe esse gancho. Vai muita gente, porque em 2027, agora no próximo ano, já vai vir a primeira onda, né? E daí vai ter mudanças recorrentes até 2032, se não me falha a memória, né? Vai muita gente começar o ano jogando um jogo que não sabe jogar. E aí me preocupa a relação de muita gente, na verdade, vai perder emprego, ou nem perder emprego, tu vai trabalhar normal quando tu chegar no fim do mês, porque vai descontar direto, né? Quando tu tiver já o pagamento recebimento, já desconta direto o imposto, vai chegar lá no final do mês não tem dinheiro. E o que está acontecendo? Então, como é que tu tem visto as transportadoras, né, nas tuas consultorias, assessorias, se reformularem para isso, né? E tu acha que as pessoas estão sim se preocupando o suficiente para que quando ocorrer a primeira onda elas não se prejudiquem? Ou ainda está todo mundo navegando adrenalinos? Mais uma vez, as transportadoras médias, o que eu digo assim por transportadora média? Aquela transportadora que faz um trecho maior, eu atendo todo o Rio Grande do Sul, eu atendo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu vejo que essas estão muito se movimentando para buscar soluções, estão indo atrás, estão estudando, estão buscando pessoas especializadas, inclusive muitos acabam me pedindo indicação, né, de advogados tributaristas, e é bacana que tem alguns que são especializados justamente nessa área da transportadora, porque pegar um tributarista que trabalha com comércio é um cenário totalmente diferente. Já a pessoa física que trabalha hoje fazendo um last mile nem se fala, não sabe nem que essa transformação está acontecendo. E as transportadoras pequenas, que normalmente são as regionais, que atende a ponta, atende, por exemplo, eu tendo toda a região de Santa Rosa, tendo toda a região de Passo Fundo, e sou o terceirizado das outras transportadoras maiores, esse pessoal está esperando ainda para ver o que vai acontecer. Mas e aí que tá, tu não acha que vai haver um abalo gigantesco? A gente está falando Rio Grande do Sul, mas eu realmente, eu já viajei demais no Brasil inteiro, já conheci muitas pessoas, conheci muitas empresas de todos os segmentos, de todos os tamanhos. E eu vejo que muitas vezes o Rio Grande do Sul ele acaba, inclusive, se preocupando muito mais com esse tipo de coisa. Não é lógico, a gente falando de interiores, né? É mais complexo, mas eu vejo que ainda assim a gente está à frente, por exemplo, o interior do Maranhão. O interior lá dos estados do Nordeste, onde de fato a informação muitas vezes ela não chega. Então, a minha grande preocupação
vai haver uma mudança, sim, vai haver, só que quando acontecer, vai estar todo mundo sem saber o que vai acontecer. Tem alguma recomendação para essas pessoas que ainda não sabem do que a gente está falando? Uma fonte de informação, algum lugar para buscar, alguma forma de ficar a par, né? Hoje eu acabo acompanhando muito podcast, né? Então, como eu viajo bastante, estou bastante tempo dentro do carro, acabo viajando e escutando podcast. Então, eu vejo que isso é uma boa alternativa, mas não adianta. Tu acaba tendo que buscar um profissional adequado, porque se tu só escutar um podcast, daqui a pouco o pessoal, por mais que nem eu falei agora, exemplo, tem tributaristas especializados em transportadoras. Esse pessoal, ele já acaba até adequando a linguagem Assim, para uma área assim, que o pessoal vai conseguir entender melhor, porque não é difícil, tá? Não é tão difícil assim, mas também é um trabalho bem personalizado, porque tu vai ter que entender qual é o faturamento, o regime fiscal que a transportadora está hoje. Hoje o que nós mais temos são transportadoras em regime fiscal errado. Então, às vezes, o que ele acaba pagando de imposto a mais por estar num regime fiscal errado é maior do que o lucro que ele acaba tendo com a operação dele. Então, essa adequação, buscar um advogado tributarista, tendo que seja o caminho ideal para conseguir adequar a operação dele e, consequentemente, entender a regra do jogo para poder montar a tua operação, montar uma estratégia em cima da regra do jogo e não ficar e ser reativo, né? Ficar esperando acontecer para depois. Para daí ver o que vai acontecer. Ver o que dá. Né? Não, e eu digo isso porque é muito da nossa responsabilidade. Mas voltando a falar novamente a respeito da comunidade logística, vamos dizer assim, né? É nosso dever, talvez, passar essa informação para o pessoal que não está ciente dessas mudanças, que serão drásticas, né? Serão bem fortes, no meu ponto de vista, vai mudar bastante coisa. Porque, inclusive, a precificação, inclusive a forma de pagar imposto, o lucro no final, né, do mês. Então, vejo que é nossa responsabilidade tentar o máximo possível aproximar a informação das pessoas que precisam da informação para que a coisa acontece girar, né? A gente está querendo elevar o nível da régua, é isso que eu quero dizer, Não, com certeza. Inclusive, a gente tem hoje, por exemplo, lá tem a empresa A e a empresa B. O frete A tá mais barato que o da empresa B. Só que, para mim, daqui a pouco, o regime fiscal da empresa B e o meu, eu consigo fazer o reaproveitamento de impostos e acaba saindo mais barato eu contratar essa empresa que vai me cobrar um frete mais caro do que a empresa A. Então, isso que o pessoal acaba não enxergando hoje. E o que eu posso dar de sugestão, hoje a gente tem eu vejo que a SETSERGS, que é o nosso sindicato aí, acaba trabalhando muito forte em cima disso, justamente em cima de divulgar informação, de profissionalizar o transporte, trazer informação para os gerentes, donos de transportadora. Inclusive, eles têm convênios com escritórios de advocacia, têm convênios com escritório contábil, para dar suporte para as empresas. Então, é algo que muitas vezes a gente acaba tendo até sem custo, a gente acaba tendo uma assessoria do sindicato, a gente acaba tendo locais para buscar informação, eles estão sempre fazendo evento, fazendo reuniões, treinamentos, que eu vejo que é um caminho, né? ponto onde a pessoa pode começar. É porque a minha preocupação muitas vezes a gente não sabe que não sabe, sabe? Não sabe que não sabe. A gente não sabe que a gente não sabe, porque tá na correria, muitas vezes é o dia a dia, o pequeno transportador que tá aí com a sua frota, que tem, sei lá, muitas vezes um só carro, eu mesmo sou meu próprio motorista, eu mesmo sou meu próprio administrador, operacional, tudo. Cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Muitas vezes eu não tô sabendo o que tá acontecendo. Ou até aquele cara que pode expandir um pouco mais. Eu tenho, sei lá, 3, 4 carrinhos ali, tem 3, 4 Fiorino, ou tem um caminhão, tem uma van. Que eu também estou na correria, na pauleira, gente entrando, gente está saindo, motorista fazendo isso, fazendo aquilo, e às vezes não para pra pensar. E tu sabe que a gente tem uma peculiaridade, até isso com transportadoras maiores, porque tem transportadoras que o cara realmente tem uma frota, uma operação muito enxuta, e se ele não estiver ali trabalhando junto, não vai dar conta. Mas tem muitos transportadores que o cara saiu de baixo, era caminhoneiro, montou uma transportadora, que ele gosta de estar na estrada. Então, muitas vezes ele não precisava, ele podia já estar mais preocupado com o estratégico, talvez um tático, mas não, ele gosta de estar na boleia, estar viajando, fazendo transferência. Cara, minha família é de caminhoneiro, na verdade, né? Daí que veio a minha vontade inicial.
de entender um pouco mais desse meio, né? Então, desde pequenininho eu ouço falar, vou viajar para São Paulo, vou viajar para o Rio de Janeiro, vou viajar para o Nordeste, para isso, para aquilo. Então, houve na familiaridade, né? Sempre eu tive esse tipo de informação na família. E realmente, eu tenho tios até hoje que são caminhoneiros, sempre foram caminhoneiros, é isso que eles gostam de fazer, é isso que eles sabem fazer. Mas chega um ponto na vida que todo mundo cansa. Né, de tu ver tua família a cada 20 dias, de tu sempre estar na rua, de tu não ter a cama, né, para dormir direito. E muitas vezes eu até tento mudar, mas daí tento comprar. E aí começa, né? Vamos lá, vendi meu caminhão, comprei uma Fiorino, comprei 2 Fiorinos, comecei. E aí, de novo, minha preocupação. A gente não quer que esses movimentos parem. Porque se o transporte morrer, nada mais acontece. A gente nunca mais vai ter nada, né, no preço coerente, a gente não vai ser competitivo o suficiente para comprar, chegar no mercado e comprar certo. Então, vejo que é um movimento muito importante, que a gente tem a responsabilidade, como a gente está. Tem a oportunidade de ter um canal, né? A gente está aí no YouTube, no Spotify, no TikTok, onde tem tela, né? A gente vai aparecer. A gente tentar passar essa mensagem para o máximo de pessoas possível, né? Não, é muito importante. E eu vejo assim, que hoje, como a gente tem diversos canais, bastante. Você falou, a gente tem acesso à informação. Precisa correr atrás. E da mesma forma, então, tu tá dirigindo, tu tá parado, em vez de tu ficar. Às vezes tu tá stalkeando ali no Instagram, TikTok, pô, segue umas páginas, segue página de logística, segue páginas, coisas que vão te agregar. Porque às vezes é algo viciante. Tu começa a olhar videozinho, só que tu tá 1 hora, 2 horas olhando videozinho que não te agregaram nada. Né? E uma coisa que muitas vezes eu sou uma pessoa que eu defendo muito o estudo acadêmico, hoje eu sou formado em administração, sou formado em gestão comercial, logística, né, óbvio, mas continuo estudando, estou fazendo uma pós-graduação agora em compliance, estou fazendo uma faculdade de direito, tentar entender esse mundo aí do tributário. Mas o que acontece? O conhecimento acadêmico, tu recebe muita informação e tu vai absorver parte dela. E por incrível que pareça, parece que a informação que tu recebe através de um podcast, que tu recebe através de uma página de Instagram, uma página no YouTube, ela entra de uma forma mais descontraída, mais... De forma enérgica, né? No teu dia a dia, que tu grava isso melhor. Muitas vezes tu nem nota que tu grava, tu vai ouvir em algum lugar se dar de conta, forma tributária. tu vai se dar conta quando tu precisou da informação, realmente eu escutei isso lá no podcast e, pô, funcionou muito bem. Então eu vejo que tem essa informação e as pessoas precisam aproveitar esse tipo de informação. Caminhando já para o final, meu amigo, tá muito bacana a conversa. Com certeza, eu acho que a gente ficaria uma semana conversando na fila. Se tivesse um churrasco, um costelão e mais ainda. Mas o que é a logística representa para ti hoje? Depois de tanto tempo trabalhando com isso, resolvendo problema, estando em cenários de compra e venda, né, envolvidos, né, com logística, o que ela representa para ti? Cara, a logística hoje, eu desde o início, né, como eu até comentei antes, eu gosto muito da logística, que é quase como se fosse um jogo, né? Tu trabalha em resolvendo problemas. Então, tu resolve um probleminha pequeno aqui, tu resolve um probleminha pequeno ali, outro maior lá, mas tu tá jogando, tá ganhando, tu vai resolvendo o problema que vai te trazendo satisfação. Então tu vai ficando feliz com essas pequenas soluções e ao mesmo tempo ela me causa até uma certa preocupação, que a gente vê hoje que a logística está se deteriorando no Brasil. Ao mesmo tempo que o país é muito grande, devido diversas condições que a gente tem hoje no Brasil, a gente vê que as empresas não investem como investiriam, às vezes não se preocupam em investir como deveriam, e acabam brigando apenas por preço. E muitas vezes aquela transportadora quebra, só que quando ela quebra brigando por preço, ela acaba levando 2, 3 com elas. Então esse é um cenário que me causa bastante preocupação, essa falta de união entre as transportadoras. Não, vamos montar aqui uma operação bacana, vamos fazer todo mundo trabalhar no mesmo nível, vamos brigar por qualidade de serviço e não por preço. Porque eu vejo que isso é um ponto onde todo mundo ganha, não é, vamos fazer um cartel aqui e colocar preço igual para todo mundo. Não, mas é preciso trabalhar dentro de um preço aceitável, porque se daqui a pouco começar a quebrar a transportadora, vai ter uma transportadora dominando o mercado e vai fazer o preço que ela quiser. Então, é saudável que a gente trabalhe dentro de preços competitivos
e entregue um serviço de qualidade. Só que isso depende da conscientização tanto de quem contrata frete, exigir mais qualidade e menos preço, e da mesma forma depende do transportador saber vender qualidade e não vender só preço. Vejo que movimentos como eu comentei, o Mercado Livre deu uma mudada no segmento em relação a... Muitas vezes antes a gente via grandes empresários ganhando prêmios de destaque porque eram advogados, porque eram engenheiros, porque inventaram algo genial, porque alguma coisa aconteceu. Agora eu tenho visto, também participando de feiras, congressos, né, e tudo mais, negócios onde a pessoa que mudou o jogo foi o cara da logística, que aproximou as pessoas. Porque isso que é logística, né? Tem alguém que tá vendendo, a pessoa que tá comprando e tu e, né, a necessidade. Então, eu tenho uma esperança, por gostar demais também de logística, eu tenho uma esperança muito grande que, ao passar do tempo, quanto mais canais iguais a esse nosso, né, estiverem disponíveis, quanto mais pessoas estiverem interessadas, quanto mais a gente puder compartilhar informação, eu ainda vejo... Ou eu sou brasileiro demais e a esperança é a última que morre, entendeu? E eu concordo contigo, porque não só a logística, mas como o profissional logístico, ele tem uma visão estratégica, porque normalmente nas empresas o financeiro está na caixinha do financeiro. Comercial, está na caixinha do comercial. Operação, mais uma vez, só caixinha. São várias caixinhas dentro da empresa que nenhuma olha para a caixinha do outro. O logístico, daqui a pouco um coordenador de logística, um coordenador... o gerente de logística, ele acaba unindo tudo isso. Porque a logística ele precisa do financeiro, ele precisa da operação, ele precisa do comercial. Então ele consegue enxergar várias oportunidades que o financeiro não vê. Por exemplo, o financeiro, se tu trabalhasse junto com o fulano lá, nós poderíamos melhorar esse processo. E o financeiro ia ficar 10 anos lá e não ia ver. O logístico olhando de fora, porque o que a gente fala muito das consultorias? Às vezes não, grande maioria das vezes, o pessoal está tão mergulhado na sua demanda diária que a pessoa acaba entrando no automático. E o próprio problema, uma coisa que você está fazendo errada, faz parte do teu processo, faz parte da tua operação. Quando chega um consultor que olha de lá, de fora, o cara consegue enxergar. Marcar, né? Consegue falar, isso aqui tá errado, isso aqui dá para melhorar. Que daí vem aquela frase, não, mas a gente sempre fez assim. E não precisa fazer. Eu vi uma frase muito legal, cara. Ontem, numa série eu assistindo que fala o seguinte: se 10 pessoas enxergarem um elefante, cada uma vai ter um ponto de vista. Mas se a 11ª pegar a opinião dos 10, ao invés de enxergar o elefante, ela vai ter uma visão completamente diferente e completa, tá entendendo? Então, muitas vezes, né, o consultor, como tu fala, ele faz isso. Né? Eu estou entendendo a opinião de todas as pessoas, de todos os jogadores, né? E aí monta uma opinião que com certeza vai ser... E muito focado nisso, o que a gente acaba vendo muito na consultoria. Muitas vezes o consultor não surge com uma solução milagrosa do nada ou da experiência dele. Muitas vezes a solução está dentro da empresa. Só que o gestor acaba não dando abertura. Muitas vezes o profissional, o cara que está lá na ponta vendendo frete, o cara que está na ponta entregando mercadoria, ele está vendo o problema, ele está vendo a dor do cliente e ele tem pelo menos uma sugestão de solução. Mas ele tem muita dificuldade, às vezes medo, de subir isso para a gestão. A gestão não dá abertura para isso. Então eu vejo que por aí a gente também consegue melhorar muito o processo. Show de bola, meu amigo. E aí, finalizando, a última pergunta. Qual que é o teu conselho que tu pode dar para alguém que está começando caiu de paraquedas, o cara acabou de cair porque, sei lá, houve uma necessidade de cair na logística, cair no frete, no transporte. Qual que é um conselho que tu pode dar para essa pessoa ter sucesso na carreira? Estuda. A palavra sempre estuda. Estuda no formato de correr atrás de informação, escutar podcasts, curso. O próprio SEST Senat oferece muitos cursos para logística gratuitos. Então, tu consegue uma informação mais especializada aí. E também relacionamento. Te relaciona com o teu cliente, entende que não é só um produto que tu está entregando, que tu está entregando uma solução. E para te poder entregar uma solução, tu precisa conhecer, tu precisa saber qual o problema
cliente para poder resolver. E não tenha medo de dizer não se tu não consegue resolver o problema dele. Por aí pronto, tá tudo certo. Certo, meu amigo. E para todo mundo que está te ouvindo, para tu contextualizar um pouco mais, quem está nos assistindo muitas vezes são pequenas empresas, porque no ecossistema aí da ConnexLog a gente tem mais de 300 pessoas envolvidas, né? Em relação a desde o pequeno transportador, o nosso agente, nosso agregado, nosso terceiro, fora, né, a comunidade de colaboradores de fato, para as pessoas que querem entender um pouco mais o que tu faz, como é que elas te acham? Pode ser no meu LinkedIn. Hoje o meu LinkedIn ele é Christian Cardoso Rocha, Christian com CH. Então ali já tem meu telefone, tem meu e-mail, tudo certinho, pode me encontrar por ali. Ou até propriamente pelo Instagram, é christian.r.9. Então, qualquer um desses dois canais o pessoal consegue me encontrar. E nós vamos colocar, né? O Victor vai colocar aqui no card depois, né? Para ficar mais fácil. Então é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. A gente está encerrando aí uma conversa extremamente produtiva. Eu vejo que cabe em diversos cenários, seja comprador de logística, vendedor de frete, seja da indústria, seja do comércio, do varejo, independente aí, na verdade, do segmento. Essa conversa que a gente teve, com certeza fala exatamente a tua língua para te comprar melhor, pagar mais barato e chegar antes da tua carga, tá? Então, compartilha, curte, nos segue, né, em todas as redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no YouTube, a gente está na Amazon, a gente está no Spotify, todas as plataformas. Onde tu preferir, onde ficar mais fácil para ti, a gente vai estar lá para ti realmente poder consumir um pouco mais esse conteúdo. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.